Tudo bem? Aqui é o Denilson, está falando no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Nós estamos aí fazendo a leitura do livro Lúcifer, o Primeiro Anjo, e eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando esse estudo. Hoje nós iremos continuar falando da besta, a mesma besta de Apocalipse. Nós estamos aqui com a Bíblia fala da besta, e para vocês terem uma noção, gente, eu gostaria de esclarecer, e eu tenho que falar bem devagar, porque, infelizmente, pessoal, existem pessoas, infelizmente o Terron, vou falar Terron, né? O mal, lembra que eu li sobre o mal, que o Gabriel, no vídeo passado, o Gabriel se assustou com o mal? Então, o mal, ele perdura até hoje. O mal, ele está no mundo, o mal está entre as pessoas. O mal também está sobre o povo de Arroxua, pode ter certeza, viu, gente? O mal está entre todos os seres. Cabe aos seres dominá-lo ou não. Por que eu estou falando isso? Porque existem, gente, o mal, ele vai sempre pegar aquele que está fraco em todos os segmentos da sociedade. Por exemplo, quando o Caim matou Abel, o mal instigou Caim a ter inveja do seu irmão, porque o seu irmão fazia tudo que era bom, que era direito. O irmão de Caim, o Abel, ele era, além de ser mais novo e precisar do cuidado do irmão mais velho, porque Caim era mais velho do que Abel. Lembre-se que eu falei com vocês do direito da primogenitura? Então tem pessoas que veio antes, pessoal, para a internet, e que antes exploraram o conhecimento através dos livros apócrifos. E esse sentimento de inveja, olha só o que eu estou falando para vocês, sentimento de inveja, de superproteção, de querer comandar, já estava em Samael, foi dado por Iarro. Iarro deu a Samael, vocês viram no início, autonomia sobre os irmãos mais novos, que eram os 5 anjos poderosos. E eu queria me retratar para todos vocês que estão acompanhando essa leitura. Eu estou mostrando para vocês, gente, dentro do livro Lúcifer, o Primeiro Anjo. Eu não estou dizendo o meu parecer do Denilson e afirmando todas as coisas aqui nessa leitura. Eu não estou afirmando que o mal saiu de dentro do Criador. Eu não estou afirmando nada. Eu estou lendo. Existem 3 versões, pessoal, ou mais, para o início da força que se chama de abismo. Eu não vou nem usar mais esse nome terrão. Outro Deus, a deusa das águas prímias. Existem outras teses. E eu vou falar as 3 teses que uns defendem, outros não. Inclusive alguns youtubers também falam disso. E eu prefiro, gente, o que eu entendo, eu prefiro tomar a minha decisão. Porque eu quero induzir as pessoas a pensarem o que eu estou pensando. Tem pessoas que têm o dom de manipular as informações. E ele tem um dom de conduzir as pessoas, gente. Isso eu aprendi porque eu fiz curso coach. Então, um coach, ele sabe como manipular uma situação. Ele tem a arte da persuasão. Então, ele vai sempre falar, quando ele se vê ameaçado, lembre-se sempre que Abel era inocente. Abel ele não tinha a mesma expertise que o Caim tinha. O Caim era mais velho, era mais vivido.
era mais matuto, era mais maduro, era mais malandro. E ele, por ser mais velho, mais astuto e mais malandro, ele usou da malandragem dele para sacanear o irmão mais novo, o Abel, e para matá-lo. E isso está em toda a humanidade. Porque isso, gente, isso aconteceu por causa dessa besta aí que nós estamos lendo. Essa besta, ela é uma oposição, no meu entender agora, à criação de Yahweh. Nela reside tudo que nós sabemos através de medo, através de inveja, através de falsidade, através de malícia, através de... esse ser, ele conseguiu, através desses elementos que eu estou falando para os senhores, mexer na criação de Yahweh. Era esse o intuito, a destruição da criação. Por exemplo, Yahweh agora está formando um povo. Yahweh está formando um povo. Yahweh está chamando pessoas. Eu acredito que através dessa leitura aí, que tem muitas pessoas que não têm condição de ter um livro desse aí, a gente consegue, através da leitura, fazer com que as pessoas utilizem a sua capacidade, o seu intelecto, e não coma na mão de muitas pessoas, inclusive na minha, tá, gente? Vocês não devem comer na minha mão. Eu estou lendo, vocês têm que fazer uma análise daquilo que eu estou lendo. Vou dizer mais uma vez para os senhores, existem 3 formas que deu-se o terrom, ou essa energia, essa força do mal. A primeira, eu já li aqui para os senhores. Yahweh puxou de dentro dele, isso está aqui de novo, está aqui no livro, tirou de dentro dele uma energia que segurou na mão esquerda. A segunda tese, veja bem, vai vendo aí, a segunda foi quando ele surgiu da eternidade, a sombra dele, a cópia dele, que estava ao lado dele, que muitos defendem, que essa sombra que estava do lado dele virou uma cópia, mas uma cópia negativa da criação, do poder de Yahweh. Então tudo que Yahweh fez, essa sombra, ela passou a perseguir, que essa água prímiva, essa deusa abissal, essa deusa andrógena, essa deusa que é imperfeita da imperfeição, passou a seguir. E essa é a segunda tese, que alguns defendem aí. E a terceira tese, ela vem do livro Ildabaoth, a criação do universo. Aí vai falar de um assunto que alguns youtubers têm falado com os senhores sobre a Pit e a Sofia, de uma forma muito... as pessoas não conseguem entender Pits e Sofia. Eu vou falar agora de uma forma facinha para você entender. A Pits, a Sofia, aí tem pessoas que fazem questão de falar o PH, né? A Sofia é a sabedoria de Yahweh. É uma sabedoria criada a parte de Yahweh. Isso para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Isso está no livro Ildabaoth, você pode ver lá o livro, tá aqui, ó, nesse livro aqui, ó. A origem do universo. Essa é a terceira tese, tá, gente? Aí, essa sabedoria viu alguma coisa no fundo do mar, que tudo aqui era água, e a luz dessa sabedoria bateu na Pit, gerando uma sombra, gerando um acidente que virou a oposição à criação. Essa é a terceira tese. Então, por aí nós já temos 3 teses e cada um defende a sua tese. Denilson, em que você acredita?
Eu acredito que exista uma força do mal. Veja se você entende o meu jeito de pensar. Não existe o bem, existe o mal. Chama-se dualidade, que eles chamam de dualidade. Não existe o bem, não existe o mal. Certo? Não existe a vida, não existe a morte. Tá correto? Não existe a tristeza e a alegria. Não existe o amor e não existe o ódio. Eles não se equiparam, não se enfrentam. No mundo espiritual, eles não se enfrentam. O amor acaba sendo mais forte do que o ódio, correto? Tá tudo bem assim? O que eu penso? Quando eu li, estou falando do Denilson agora, eu li na Bíblia que Yahweh falou assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não é igual, tá, pessoal? Imagem, algumas pessoas vêm para a internet e falam que imagem e semelhança é alma e espírito. Por que é que eu tenho que acreditar que é alma e espírito? É a mesma coisa quando nós falamos sobre fecha a porta do teu quarto e ora em seu particular. Aqui eles referem-se porta como a cabeça. Inclusive eu, erroneamente, falei isso para muitas pessoas. Que a porta, sempre que você puder orar no seu particular, você fecha a porta, que é a sua cabeça. Isso inúmeras vezes nós já ouvimos falar na internet. Pessoas inteligentes falando, né, na internet. Então, o que eu estou querendo levar vocês, gente? A não comer na mão de ninguém. Nem na minha, nem na de ninguém. O Yahushua falou, ai dos mestres, porque eu acabo sendo mestre. Eu, no afã de querer falar da promessa, eu acabo sendo mestre. E eu acabo errando também, porque eu vejo livros que foram feitos por homens, gente, ó. Livros. A gente lê aqui, como você está vendo aí no PDF, livros que são escritos por homens. E os homens, pessoal, são falhos. Eu também estou nesse rol aí. Não sou santo, não sou o melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu sou seu servo. Eu estou aqui aprendendo. Nós estamos aprendendo. Somos todos alunos. E nós vamos aprender junto. E se nós estivermos errado, nós vamos corrigir. Mas o intuito é que todos, você, meu amigo que está aí do outro lado, possa entender pelo menos um pouquinho da salvação, do plano da salvação. Nesse livro aí, do Marcelo Hipólito, ele é um romancista. Isso eu nunca neguei para vocês, gente. Isso aqui não é um apócrifo daqueles da Bíblia. Existem outros apócrifos que foram retirados. Vê se você consegue entender a nossa linha de raciocínio. Toda a religião levou a pessoa a acreditar que só a Bíblia é a palavra do Criador. Que a verdade está contida só na Bíblia. Mas não é isso. É um emaranhado de informações. É como se diz, tem livros que têm informações importantes para a gente. Porque tudo é um aprendizado. Então, eu gostaria muito que todos vocês me entendessem nesse momento, tá? E procurassem vocês analisar o que nós estamos lendo aí, para que a gente não possa fazer um julgamento errado das pessoas. E eu conduzir os senhores a pensar de qualquer outra pessoa que está levando a promessa, está carregando a promessa. E quem é a promessa, pessoal? A promessa é Yahushua. Essa é a promessa. Nós fomos imbuídos para, não importa quem estiver na internet falando de Yahushua, ele está carregando a promessa. E você não deve, escuta o que eu estou falando para você, você não deve ficar intimidado, porque pessoas conheceram antes a palavra promessa e ensinaram antes. Louvado seja Yahushua por isso.
Ele aprendeu antes, ele ensinou antes. Parabéns, que bom. Só que antes dessa pessoa que está na internet falando, houveram outras pessoas que também fizeram o trabalho. Talvez não tivesse aparecido aqui na telinha, mas fizeram um trabalho de formiguinha, de levar a palavra de pessoa para pessoa, que é o caso de todos vocês. Quando falam com uma pessoa sobre Yahushua, quando fala sobre Yahweh, o prazer, esse é o trabalho tão importante como esse que eu estou aqui fazendo. Todos são importantes perante Yahweh. E eu jamais, pessoal, jamais, eu vou vir aqui para a internet para falar mal, ou para expressar mal o meu pensamento egoísta, dizer que eu sou o cara, outros me chamam até de professor Denilson. Olha aí, não é o meu título, eu não sou professor, eu sou apenas mais um servo, gente. Nós estamos aqui numa caminhada e todos estamos aprendendo. Se nós erramos, nós vamos levantar e vamos consertar, mas não vamos acusar o nosso irmão, não vamos tacar pedra no nosso irmão, não vamos usar da nossa força que a gente tem aqui para poder manipular as pessoas e fazer as pessoas julgarem a outra. Isso é terrível, isso é coisa de narcisista. Os verdadeiros narcisistas. Tem muito narcisista aí. O narcisismo, acho que muitos de vocês já sabem o que é narcisismo. Vocês conhecem a história de Narciso, né? Então, Yahushua, eu vou deixar uma palavra antes de terminar aqui essa leitura. Eu vou pular, tá, gente? Eu vou explicar para você o que vai acontecer. E uma certa vez Yahushua estava andando com seus discípulos, e aí foi observado pelos discípulos de Yahushua que 2 homens estavam expulsando demônios, mas não estava junto com ele ali, não professava ali junto o dia a dia com Yahushua. Era estranho. Os discípulos chegaram: mestre, ó, tá vendo aqueles 2 ali? Eles estão expulsando demônios. O senhor quer que a gente vá lá e mande ele parar de fazer isso? Sabe o que Yahushua respondeu? Quem não é contra mim, é por mim. Foi uma lição, assim, um tapa sem mão na cara de muitas pessoas que estão hoje. Se vocês leem a Escritura, vocês têm que aprender. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a obra do Criador. Tudo. E isso é vaidade. Dizer que eu sou melhor, dizer que eu sou o mais importante, porque eu tenho um doutorado, não vai dizer nada não. Não diz nada. Eu digo para os senhores, sempre, a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Olhem no pensamento, gente. Analise o pensamento. O mestre, o pai, aquele que deveria ser maior, ele foi menor. Ele lavou os pés dos discípulos que brigaram para ele não lavar. Ele comeu com a prostituta, ele comeu com o republicanos, né? Ele deu um show em vida. Ele poderia ter vindo um Alexandre o Grande, ele poderia ter vindo um grande conquistador, um Gengis Khan, ou um grande filósofo, Platão, Sócrates, Aristóteles. Ele poderia ter vindo assim um ícone da humanidade, mas ele preferiu vir simples, andar simplesmente com as pessoas e ensinar o reino do Pai. E a maior lição que ele deu para você que está me vendo e para mim foi sobre as bem-aventuranças. Leia sobre as bem-aventuranças, gente. Dá uma lidinha sobre as bem-aventuranças na Bíblia, você vai entender que mais
Quanto mais você crescer, você é menos. Mais é menos. Vamos continuar lendo? Eu vou ler esse capítulo 17, tá bom, pessoal? E vou pular para a página 34. Por quê? Depois vocês leem em casa o livro aí. Porque esse romancista, ele fala que os anjos, nesse livro aí, os anjos tinham anjos também, que eles se relacionaram. Isso é viagem na maionese, tá? Isso foi viagem. Como eu falei para vocês, a gente vai pegar algumas partes que são boas, aquilo que é bom a gente aproveita. É que nem a gente corta um peixe, né, para fazer um peixe, né? A gente pega as partes boas e as partes ruins a gente joga fora, tira as camas, né, tira as guelras, tira as tripas, isso a gente joga fora. Então, assim, tem muita coisa boa, tem muita informação nesse livro, mas tem uns perigos aí nesse livro aí. Então, nós vamos continuar, tá bom, pessoal? Aqui está falando da besta, ó. A besta comportava-se diferente de antes, assim como ela se desprendeu das mãos de Iarro, segundo o relato do livro. A besta comportava-se diferente de antes, não mais irracional, movia-se agora de forma reptícia, como se espreitasse a presa, como se fosse uma cobra, como se fosse um animal pronto a dar um bote. E isso permitiu a Samael uma visão mais clara de todo e fascinante seu horror. O ser sombrio possuía um corpo anelado, uma carranca de olhos sem órbita, dotado de uma boca disforme com longas e afiada presa. Ele voltou-se para Samael e os anjinhos como quisesse devorá-lo. Então, o Terrom, né, que nós conhecemos como Terrom, ele se voltou para o Samael. Nisso, Iarro tinha saído, tá, pessoal? Iarro não estava olhando, na verdade estava, né? Ele sabe tudo. E ele estava vendo como o Samael se portava, porque o Samael tinha que educar os 5 seres mais poderosos, os 5 anjos mais poderosos que nós já lemos lá no primeiro vídeo. Aí está dizendo assim, ó, a besta adquiriu consciência desde a última vez que nos vimos, explicou Deus, diante da interrogação estampada na face do seu primogênito. Ele agora se chama Metistófeles. E o que ele busca? Samuel perguntou. Aliás, questionou Camael. Destruição, respondeu o Senhor. A sua meta é exterminar a criação. Isso ele perguntando. Maldito seja a besta, brandou Natanael com concordância dos demais. Todo mundo falou. Metistófeles riu deles e exibiu suas mandíbulas num grito animalesco de ódio e desprezo que percorreu toda a criação e gelou o sangue. Então, os seres celestiais foram apresentados ao mal na sua essência, como um Deus, tá, pessoal? Só que o Iarro deixou bem claro para essa criação, para esses 5 seres, que eles tinham o poder sobre o mal, se ele estivesse com Iarro. Sem Iarro, o mal ia dominá-los. Lá na frente, você vai entender por que Lúcifer, o estrela da manhã, ele se perdeu e ele caiu. Na verdade, ele começou a cair quando ele começou a vagar do 17 até o 34, Lúcifer sai e vaga pelo universo, ele sozinho, ele deixa os irmãos que são novos lá na cidade prateada, lá no céu, e ele sai pelo universo para procurar novos planetas, e ele descobriu, no meio dessa viagem dele, né, ele veio e descobriu a Terra. Porque é uma dimensão, tá, pessoal? Não é assim, você chegou, saiu do lugar, entrou no outro. São dimensões. Desse local onde eles estão até o nosso céu, de um céu para o outro, são dimensões que ele tem que passar. E são espíritos. Foi aí que ele descobriu a Terra e a Terra estava no abismo, tá, pessoal? A Terra estava no abismo e Iarro ia fazer uma surpresa para Samael. Ele iria fazer o planeta e dar
esse planeta para Samael. Samael era o cara que ia dirigir esse planeta. E o pai não deixou de cumprir a promessa, tá? Ele entregou a administração para Samael. Tanto é que agora ele está deixando ele governar com luz e treva para provar para ele que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão entre o bem e o mal. Não cola, não bate. Foi por isso que nós falamos lá no início, quando Iarro retirou, né, ou quando essa separação aconteceu, dessa força que nós denominamos ela de Terron, e muitos a conhecem como mal e outros a conhecem como morte, porque se opõe à vida. Tudo que se opõe à vida, o ser que se opõe à vida, que mata a vida, que destrói a vida, é a morte. Vamos lá. Vamos passar aqui na página. Aí tem toda uma história, tá, pessoal? Falando de anjas. Eu não concordo com essa história de anjas, tá, pessoal? Não existe anjo. Aqui nesse capítulo fala sobre os querubins e os serafins, tá? Nós estamos com 26 minutos, já falamos bastante. Vamos lá para a página 34? E eu vou ler um pouco para vocês. Tem que passar aqui devagarzinho, porque se eu tocar aqui em algum lugar, vai lá pro final e fica difícil pra caramba da gente... Que bom que vocês estão aí. Obrigado, tá, pessoal, pelo carinho que vocês têm, que estão acompanhando o estudo, sabe? As pessoas que não têm condições de adquirir esse livro está muito caro, tá quase R$800, eu vi o preço dele no Mercado Livre. Tá muito caro esse livro. Aliás, conhecimento aqui para esse mundo é caro, né? Eles cercam as pessoas para as pessoas não encontrarem o conhecimento, né? Tu vê que... Bom, vamos lá. Na página 33, vamos contar a página 33 e aí na página 34 a gente para. Samael estava tomado de um misto de júbilo e saudade que se apresentou diante do Todo-Poderoso. Ele esperava que o pai lhe falasse do universo que criara e do maravilhoso mundo que existia nele, pois agora aceitava um pouco melhor, porque Deus estivera tão ocupado. E ainda assim, ele preferia ter estado admirando sua face, cantando sua glória e louvor e sua magnificência. Afinal, tudo mais empalidecia perante o amor de Deus. Contudo, o Criador surpreendeu a Samael com uma expressão triste e voz grave. E ele falou: meu filho, algo terrível aconteceu, disse o Altíssimo. Samael comiserou-se ao vê-lo daquela forma. O que preocupa, meu Senhor? Deus ergueu sua mão esquerda, revelando-se vazia, e gelou o mal que Deus tinha mantido sob o controle. A grande serpente sombria de ódio e destruição havia escapado. Falsidade e mentira são os caminhos do mal, disse Deus. A besta urdiu truques e da minha misericórdia aproveitou-se, pois com o passar das eras a besta encolheu entre meus dedos, fraca parecia ter sido parecia ser tornado. Ela suplicou para que aliviasse a pressão sobre ela. Receando machucá-la, eu o fiz. Mas ela diminuiria de tamanho e crescera em ardil malícia e esguia desvilhou-se e fugiu. Tremei, pois poderoso é o desejo da besta de espalhar a corrupção e a ruína. Aí Samuel perguntou: o que eu posso fazer? Perguntou Samael despedido. Peço-lhe perdão, meu filho, porque por requerer de você algo que me é impossível de praticar, violência. Olha só, nesse livro aí, o autor está falando que Iarro, ele não pratica violência, ele
não pratica violência. Por quê? Porque ele é amor. Então, quando você vê na Bíblia, porque Deus mandou matar, Deus mandou isso, ele não mandou matar. Nem a Terrom, nem a essa besta ele mandou matar. Por isso que Samael perdeu o posto dele. Ele foi insubordinado porque deu ouvido a esse espírito, a essa força. Vocês estão entendendo, pessoal? Onde nós vamos chegar com essa ideia? O livre-arbítrio que você tem, que eu tenho, de escolher. Você pode agora, nesse momento, não ver mais esse vídeo, desligar ele, não quero ver mais não. Mas a gente, pessoal, nós temos a liberdade para escolher, e é isso que as pessoas não entendem. Nós estamos no mundo hoje com liberdade de tomar decisões. Você pode aceitar Yahushua, ou você pode falar que não quer Yahushua. Ele vai aceitar a tua decisão, porque você é um ser eterno. Ele só está te mostrando a verdade, que existe uma outra força que não é a dele, que está regendo o mundo. O mundo está sob a tutela desse CI que escapou do cerco que Yahweh fez contra ela. E ela está em tudo quanto é lugar. Ela está aqui na internet, está entre o YouTube, tá? Ela está entre, por exemplo, o William Musk, o Bill Gates. Ela está entre a China, está entre os Estados Unidos, está entre a Inglaterra, entre a Rússia. Essa força, ela permeia o mundo, gente. Ela está na sua família, ela está entre os seus irmãos, ela está entre o seu vizinho. Essa força, ela está no mundo, é uma força, é a força que opõe a bondade. O que posso fazer? Perguntou Samael, desprendido. Yahweh, na sua magnitude, falou, porque o Lúcifer, gente, ele conhece Yahweh de um jeito que eu e você nós não conhecemos. Somente Yahushua conhece o Pai, como o Samael conhece. Nem os outros anjos conheceu a grandeza do nosso Pai, do nosso Criador. Foi a primeira criatura, o Pai prima pelo primogênito. E aí o autor escreve aí: peço-te perdão, meu filho, por requerer de você algo que me é impossível praticar, a violência, ainda que seja contra o flagelo da besta, que anseia unicamente pelo fim da criação. A besta, ela quer que tudo se destrua. Tu vê que as pessoas hoje falam assim: mas Deus, eu mesmo também, Deus vai destruir esse mundo, Deus vai acabar com esse mundo. Na Bíblia nós encontramos isso. Mas, gente, vamos ligar a linha de raciocínio lógico? Ele demorou 7 dias para criar isso aqui. Ele amou a criação. Será que ele vai realmente mesmo destruir a criação como quer o homem, como o homem determina? Ou ele pode transformar? Como ele transforma uma pessoa? Como ele transforma um ex-alcoólatra? Ele transforma um homossexual em homem, uma lésbica em mulher. Ele cura um câncer. Ele transforma a vida de um traficante, faz ele ficar uma pessoa honrada. Ele transforma a vida da pessoa que é preguiçosa numa pessoa trabalhadora. O milagre da transformação está com Yahweh. Isso é uma ideia, tá, pessoal? Não estou dizendo que, não estou afirmando isso. Mas só para levar vocês, eu quero que vocês comecem a raciocinar, gente. Não sou eu que estou vendendo a ideia. Você tem N opções para você ligar o seu pensamento. O seu pensamento. Por mais que tenha pessoas aqui te ensinando, pegando livros, né? Fazendo livros e botando descoberta para você. Você que está aí do outro lado. Você é um ser pensante. Você é um ser que o Pai criou para evoluir. Você pode evoluir. Lá em Sião, não vai precisar de nada disso aqui, ó. Eu vou estar aqui para poder ensinar, nada disso. Para poder falar, conversar com você. Não vai precisar disso aí.
você vai ver face a face ao Rei dos Reis. E aí você vai poder perguntar a Ele, através do pensamento, tá, pessoal? Da telepatia. Não vai precisar mais voz, não. Farei o que precisa ser feito, Pai. Olha o que o Lúcifer disse. Disse o anjo orgulhoso. Determinação na sua voz, em seu nome. Aí Yahweh falou, mantenha o coração puro e atento. Meu doce Samael, mantenha o coração puro, pois o sedutor é mau e forte, e sua tentação tenha cuidado, ou ele te sucumbirá. E Yahweh já sabia que o Samael seria sequestrado por essa força. Você viu agora? Porque eu digo para você que o diabo, quando se tornou Lúcifer, ele foi seduzido. Porque assim, ele foi aliciado, foi corrompido pelo desejo de ser maior do que o Criador. Sabe para onde a besta se evadiu, meu senhor? Perguntou o primogênito. Por onde eu deveria começar a procurar? Samuel teve a sua resposta antes que Deus lhe oferecesse, pois o golpe do ar frio arrepiaram-se de cima para baixo, enriçando as pernas e suas asas. Cada golpe de ar anunciava a passagem de um tênue aspecto feio, de uma luz opaca e morta. Alguns espectros cruzavam ao lado do Samael, outros passavam dele com um suspiro de mau agouro, mas todos seguiram diretamente para Ial, aonde mergulharam para nunca mais serem vistos. Esses são os restos dos anjos mortos, disse o Criador, com voz embargada. Sua essência retornaram a mim quando eles deixaram de existir. De uma forma estranha, Samael podia sentir cada um deles e reconheceu algum como parte da falange enviada à terra, segundo o registro que Gabriel lhe havia passado. Essas essências de 1500 anjos entregaram-se a Deus, mas não havia sinal dos dois serafins que comandavam Natanael e Gamael. Ainda assim estavam claro que a besta chegara ao novo mundo. Samael despediu-se de Deus e seguiu urgência de volta à cidade prateada. Você lembra o filme do Lanterna Verde? Sabe do filme de Lanterna Verde? Aí, ó. Esse é da onde Hollywood tirou para fazer o filme Lanterna Verde. O Samael é o Samael é aquele lanterna verde e amarela aí que pegou a energia do mal. Olha, gente, Hollywood explica tudo isso, mas as pessoas não conseguem entender, né? Ele pegou aquela energia amarela que combatia a energia verde e se tornou do mal, né? Paralaque é o nome da força, né? É isso aí, ó. E Samael despediu-se de Deus. Pode ver que esse lanterna verde, eu esqueci o nome dele, ele, quando se apresentou para os anciões lá, os donos da Lanterna Verde, os vários donos da Lanterna Verde, ele pediu autorização aos guardiões para poder utilizar da energia amarela para poder combater o Paralaque. Depois vocês vejam esse filme aí, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. E aí ele esqueceu que aí tem uma parte nesse filme Lanterna Verde que a força da vontade é maior, o anel, ou seja, a força escolhe quem ela quer. Ou seja, Yahweh depois fez o Yahushua. Veja bem, gente, como é que eles são inteligentes, né? O Yahweh tirou a sua alma, fez o Yahushua. Então o anel escolheu o outro Lanterna Verde que lutou contra essa antimatéria e a jogou em direção ao sol. Mas esse é um assunto aí para a gente viajar na maionese. Só para vocês terem uma noção, se vocês virem esse filme Lanterna Verde, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. E Samael despediu-se de Deus, seguiu com urgência a volta à cidade prateada. As tenebrosas notícias que ele carregava se espalhavam para ondas de choque entre os habitantes evangélicos. E era difícil distinguir o que era mais perturbador, a descoberta do quão frágil podia ser a imortalidade angélica. Eu também não concordo com a imortalidade, porque ninguém ainda não morreu ainda no poder. A morte ainda não existe no plano espiritual. Pode retornar para o Criador, mas ela não existe no mundo espiritual.
A fuga da besta, o misterioso paradeiro do Natanael e Gamael, que são os dois seres celestiais ou desorientados, por preocupação, Samael despachou uma patrulha na fronteira dos planos espirituais e físicos, caso o Gamael e Natanael conseguissem alcançá-lo. Bom, aqui está falando o seguinte, que como os anjos, a missão deles é descobrir o universo, vagar pelo universo, ele mandava grupos de milícias, né? Como tem uma hierarquia militar mesmo, para vagar pelo universo. Só que com o evento da saída de Terron, ou dessa energia escapando da mão do Criador, todos poderiam ser um alvo fácil dessa energia. E o líder de todos eles era o Lúcifer. Tá vendo como é que essa história é muito maior do que aquela contada nas igrejas evangélicas, que fala só que ele era o maestro do coro angelical, e entendeu, pessoal? Que ele andava no brilho das pedras, no céu, tal. Então, assim, a história foi resumida para não contar, sem contar que ele também, num ato, quando lá na frente, quando o Criador faz o homem, ele não quer reverenciar o homem. Esse é um dos grandes problemas, além desse de administrar, dele ser teoricamente o responsável, o mais antigo, de todas essas atribuições, ele deveria, lá na frente, quando o Criador fez o homem, ele deveria se prostrar como Miguel fez, e ele não fez. E a gente vai ler isso aqui para todos vocês, tá bom, gente? 41 minutos, eu vou parar por aqui, tá? Vou parar na página 35, ver que o assunto rende, né? Vou parar na página 35. Então, hoje nós falamos, basicamente, das três, tem mais possibilidade dessa força do mal existir. Falei que em nenhum momento aqui eu afirmei que energia, que Deus estava dentro de Deus Terron. Eu digo para você que os livros falam e que você pode pensar, você não vai pecar por pensar, gente. O pensamento só Yahweh conhece. Você pode... eu tenho meu pai, né? Tinha meu pai faleceu. Eu posso conversar com meu pai e questioná-lo. Eu não posso desobedecê-lo, aí é diferente, mas eu posso questionar. Eu poderia perguntar para meu pai, que gostava de beber muito, né? Meu pai, por que o senhor fica bebendo sempre aí, enchendo a cara de cachaça, o senhor não vai para casa? Sabe o que ele falava para mim? Cala, mete o pé, sai daqui. Eu sou teu pai, eu mando em você. Mas eu poderia conversar com meu pai. Então, Yahweh, ele vai liberar o seu pensamento, porque você tem a liberdade, é isso que vocês têm que entender. Todos têm a liberdade de pensar e se expressar. E é justamente isso que está acontecendo agora, que é o artigo 5º, né, o parágrafo, se eu não me engano, 19 da Constituição, do maior artigo da Constituição, que é o direito de se expressar. Esse é o artigo, eu não sei direito, mas é o artigo, eu vou ler isso aqui para falar para você que é o direito de liberdade de expressão. O Pai, ele te dá liberdade de se expressar. E ele te ensina a você que aprender. Então, um forte abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, mais um pouquinho do estudo desse livro Lúcifer, Primeiro Anjo, que é de um autor romancista, porém que fala muitas coisas que nós não sabíamos. Um forte abraço e um ótimo dia. Eu estou de madrugada aqui falando com todos os senhores. Um abraço, gente. Bom dia, tchau. Vamos ver se a gente consegue agora... beleza. Deixa eu ver aqui. É assim, ó. Tem que clicar aqui.